Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vocês tenham uma ótima quinta-feira. Aqui, Colégio Educandário São Jerônimo, turma, primeira série do ensino médio, disciplina Geografia, professor Daniel. Tema da nossa aula de hoje, que nós iremos falar sobre as diferenças dos processos de industrialização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Para nós começarmos a falar sobre as questões dos processos de industrialização do país desenvolvido, que é o país rico, e o país subdesenvolvido, que é o país pobre, temos que ver primeiro isto aqui, pessoal, que se chama o Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, que todo mundo conhece, fica sediado nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, ou New York City, para ser mais chique, o ranking de desenvolvimento humano, que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aí eu coloquei alguns parâmetros para que a gente possa entender como funciona isso. Por exemplo, o IDH, considerado bom, número 1, é o muito alto, onde nós temos alguns países, como por exemplo, Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda e Alemanha. O número 2, na ordem que eu estou colocando, é IDH alto. Irã, Palau, México, Venezuela e Brasil. Médio, Filipinas, Egito, Bolívia e Índia. E considerado baixo, Uganda, Haiti, Congo e Níger. Todos países da África. Onde eu coloquei aqui uma foto, uma charge, que um país é classificado e desenvolvido a partir de critérios dentro do contexto do IDH, que são eles: um PIB elevado, ou médio ou alto, a renda per capita, que é o salário mínimo de cada país, o grau de instrução e de industrialização. O que é grau de instrução? É a escolaridade. Hoje o Brasil, até o início de 2000, dos anos 2000 no Brasil, 3% da população brasileira não tinha nível superior. Até 2018, hoje, nós temos 30% da população brasileira com nível superior. Tudo bem, galera? Então, continuaremos a nossa aula. Agora, pessoal, nós vamos falar das questões da industrialização em países subdesenvolvidos. Por exemplo, os países considerados subdesenvolvidos também são chamados de periféricos ou pobres, e também em desenvolvimento. Hoje os países subdesenvolvidos estão recebendo outras denominações para tirar aquela coisa do subdesenvolvimento dos países. Por exemplo, países periféricos, países emergentes e países em crescimento. Por exemplo, a partir de relações consideradas econômicas, por exemplo, limitações econômicas ocasionadas por diversos problemas nos respectivos países. Por exemplo, dominação colonial.
a maioria dos países subdesenvolvidos foram colônias de países estrangeiros, especialmente europeus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: Argentina, Espanha, Brasil, Portugal, Estados Unidos, que não tem nada a ver, mas é um exemplo. Vamos tirar os Estados Unidos, vou voltar à Austrália. Austrália, ingleses, Antilhas holandesas, os holandeses. Então, esses respectivos colonizadores europeus, eles, além de colonizar, eles foram muito que centralizadores de suas colônias. Por exemplo, Portugal é o Brasil, os ingleses, os Estados Unidos, a Austrália, a América do Sul praticamente toda foi colonizada pelos espanhóis. Então, tem esses critérios. Também tem a questão do desenvolvimento tardio de suas indústrias, tudo bem? Aí você tem também outro mal, outro câncer dos países que se chama corrupção. A corrupção, galera, ela vem o que? Atrapalhando o desenvolvimento dos países. Especialmente o Brasil. O Brasil, desde 2007, de 2007 para cá, o Brasil passa por problemas de corrupção nos governos, nas instituições, e vemos um país totalmente desmoralizado, com problemas institucionais, onde os nossos agentes públicos eletivos, que são os deputados, senadores, presidente da República, governadores, sem credibilidade alguma. E eu até falo, esse ano que é ano eleitoral, pense bem em quem nós vamos votar para prefeito e vereadores. Isso aí é um alô que eu dou a vocês. O objetivo deste contexto, desse texto, é de mostrar alguns padrões, pessoal, gerais, sobre a industrialização em países subdesenvolvidos, onde vamos resguardar algumas particularidades de alguns países. Por exemplo, todas as economias periféricas do nosso planeta, têm históricos marcados por produção totalmente rural. Por exemplo, o Brasil, o êxodo rural, que alavancou a saída do homem do campo para as grandes cidades, especialmente aqui no Brasil. A industrialização, nesse caso, também ocorreu de forma mais consolidada a partir da década de 50, de modo que em muitos países o processo ainda se encontra em alguns detalhes, em alguns lugares, em fase inicial, como é o caso de alguns territórios da África e da Ásia, e outros, como boa parte da América Latina, que quando você fala da América Latina, você fala da junção da América do Sul com a América do Norte, tudo bem? Aí você fala da África, e quando nós dividimos a África em duas situações. A África do Norte, que é a África branca, muçulmana, e a África subsaariana, a África considerada negra, tudo bem? A fração dos países asiáticos e o processo de industrialização encontra-se em etapas mais avançadas, embora de maneira tardia. O que é tardia? Começou bem tarde. Nós não podemos fazer uma relação de desenvolvimento com os países que têm indústrias em países desenvolvidos. Então, a indústria dos países desenvolvidos, ela leva uma certa vantagem do que aqui no contexto dos nossos países emergentes. Por exemplo, nós temos algumas particularidades quando nós falamos das indústrias. Eu deixei em azul só para realçar. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, que eu passei. Tá lá. Os novos países industrializados, novíssimos países industrializados, tigres asiáticos, novos tigres asiáticos e países subdesenvolvidos industrializados, onde suas economias emergentes em crescimento, em suma, precisam sempre de um parque industrial diversificado, que se caracteriza pela predominância de empresas estrangeiras e que comandam
onde eu falo com tristeza, onde o dinheiro dessas empresas, elas se fazem necessárias para que possamos o quê? Dentro do contexto econômico, para que elas possam se manter dentro desse patamar. Porque às vezes o dinheiro do respectivo país é muito baixo em relação ao dólar e ao euro. Tudo bem, garotada? Então, nós falamos sobre a questão dos países desenvolvidos. Agora, vamos falar dos países desenvolvidos. Está aqui, industrialização em países desenvolvidos. Eu botei aqui uma foto. Isso aqui é uma foto de um país asiático. É da gloriosa Coreia do Sul, que mesmo sendo asiático, é considerado um país desenvolvido ao lado do Japão. Por exemplo, os países desenvolvidos são nações com elevado desenvolvimento econômico e social. Essa classificação utiliza critérios como grau de riqueza, nível de industrialização e desenvolvimento, pautado aonde? Dentro do produto interno bruto, o PIB do país, a renda per capita e o índice de desenvolvimento humano, quer dizer o seguinte, a qualidade de vida desses países, tudo bem? Por exemplo, o desenvolvimento econômico é também um critério muito preponderante de classificação, que ele faz a classificação dentro do contexto dos países considerados o quê? Ricos. São os países da nova ordem mundial, são os países centrais e ricos, que influenciam o mercado econômico. Por exemplo, quando os países considerados desenvolvidos, como Estados Unidos, como a Europa, o Japão, a Coreia do Sul, elas precisam desses critérios para sempre estar o quê? Em evidência nos respectivos blocos de mercado, por exemplo, os blocos econômicos, temos os blocos econômicos da América do Norte, da América do Sul, da Europa, e os tigres asiáticos, que são hoje eles têm hoje uma preponderância muito significativa no critério do que tange a economia mundial, tudo bem? São usados como sinônimos de países desenvolvidos, termos como países industrializados e países de primeiro mundo, como era utilizado, pessoal, na questão quando se falava da Guerra Fria, quando se dividia o mundo em três partes. O primeiro mundo, que eram os países capitalistas, o segundo mundo, que eram os países socialistas, e o terceiro mundo, que eram países subdesenvolvidos que adotavam o capitalismo como o seu argumento econômico. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos de países de primeiro mundo: Austrália, Japão, Estados Unidos, Noruega, Suíça e Suécia. Por exemplo, temos características dos países desenvolvidos muito bem enfocados, muito bem relacionados, quando você tem o que é em relação às suas economias, onde apresentam, pessoal, um grande grau de industrialização bastante elevado, como está aqui, e o predomínio, cara, de setores da indústria terciária. O que é a indústria terciária? É a indústria das prestações de serviço, onde o prestador de serviço, onde o comércio, eles têm que o quê? Se unificar para que haja o quê? A venda desses respectivos produtos, tudo bem? E o setor quaternário, serviços baseados no conhecimento e compartilhamento de informações econômicas. E você tem também, galera, a questão do fator relevante quando você faz a relação do desenvolvimento econômico desses países, onde você tem um PIB elevado, uma economia bem forte, uma economia que tem
que tem uma pujança, que tem um critério que consegue lidar com crises. Por exemplo, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que representa, pessoal, na sua grande essência, o valor monetário de bens e serviços que o país produz no decorrer de 12 meses. Por exemplo, hoje o PIB brasileiro, no nosso glorioso Brasil, não chegou, pessoal, a 1%. Ah, já tivemos grandes crises econômicas no Brasil e o PIB sempre estava o quê? Num grande patamar. Então hoje o PIB brasileiro, comparado aos países de elevado grau de economia de mercado, ela está muito abaixo. Por exemplo, representa o valor monetário de bens e serviços produzidos por um país em um ano, sendo um dos principais indicadores do potencial econômico de uma nação. A renda per capita, pessoal, o que é a renda per capita? É o salário, que representa a média salarial por pessoas. Também é considerada, nesse critério, que uma questão de desenvolvimento de uma nação. Nos países desenvolvidos, pessoal, o PIB e a renda per capita são altíssimos. E a distribuição de renda é geralmente homogênea. Homogênea é ver o quê? Igual. Se fosse heterogênea, seria diferente. No que diz respeito ao desenvolvimento social, o principal indicador é o Índice de Desenvolvimento Humano, que analisa o desenvolvimento social dos países com bases em quesitos como a educação, a saúde e a renda. E você tem uma variação de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor será o quê? A condição de vida desse país. Os países desenvolvidos apresentam elevados IDH, portanto, apresentam boa qualidade de vida, elevada renda e um grau de educação, de instrução muito melhor que os países que são considerados emergentes. As taxas de mortalidade e natalidade nesses países são baixas. Por quê, pessoal? Porque alguns casais eles estão optando por um único filho. Você tem também, garotada, a inserção da mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos para a mulher não engravidar. Tudo bem? Então nós temos aqui esses critérios que são utilizados nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Pessoal, muito obrigado. Não vejo a hora de voltar às nossas aulas presenciais. Espero que todo mundo se cuide, esteja bem. Vocês tenham uma ótima quinta-feira e, desde já, professor Daniel agradece, dizendo a todos: fui, galera! Tchau, tchau. Aquele abraço.